Olá, meu nome é Alessandra e sou do mundo literário e hoje venho com mais uma resenha do livro As Crônicas de Lúcifer, o Portador da Luz. São 115 páginas, um livro curto, mas muito emocionante de se ler. E espere um pouco, que em breve vou lhe dar um beijo, antes de recebê-lo no Face. Não se sinta rogado em abandonar a nossa prosa. Saiba que preciso de apenas alguns minutos de sua atenção. Tenho certeza que quando começar a contar as minhas histórias, não vai conseguir refugar. É de sua natureza ser curioso. Não é fácil comandar uma horta de diabretes. Às vezes, eles fogem de mim e tenho que buscá-lo entre os humanos. Foi o que aconteceu com Sarah e Mary. Alguns diabos insurgentes fizeram as honras da casa, sem a minha permissão. No entanto, tenho que admitir que fizeram um bom trabalho. As duas são, sem dúvidas, mulheres peculiares, que desafiaram o querer de Deus para realizar os seus próprios desejos. Isso não é para qualquer um. Nem mesmo eu fui capaz de fazê-lo. Recebê-las do inferno foi uma honra. Por outro lado, Richard, Bruno e Samuel me deram trabalho, muito trabalho. No caso de Richard, o paraíso decidiu o seu destino. Achei justo. Não costumo questionar os desejos do portador da luz, e ele faz o mesmo comigo. Quanto a Sam, não tive outra alternativa que não fosse de castigá-lo. Na situação em que me encontrava diante do Diable Abal, pesquisei por enérgico. Se não for assim, corro o risco de perder o meu trono. Não pretendo me alongar sobre Bruno, senão perco meu tempo com sua aura sombria. Não terei como falar de Rafaela, um anjinho sapeca que me custou um puxão de orelhas do Cosmo. Agora que lhe apresentei os meus personagens, preste atenção nas histórias que vou contar sobre eles. Acho que tenho apreço por ti, criatura, porque não são as que conto para ninguém. Quanto ao beijo que prometi, já lhe dei. Você o sentiu? Sentiu aquele friozinho na bochecha? Aquele arrepio no couro cabeludo? Desculpe, caro leitor. Não era minha intenção assustá-lo. Enquanto estiver na minha companhia, sente-se livre do fogo do inferno. A escritora lança uma coletânea de contos sobre Lúcifer e suas passagens marcantes na vida de algumas pessoas, demonstrando o quão ele pode ser eficiente em ajudá-los em seus problemas, mas ao mesmo tempo em desenterrar erros e pecados extremamente profundos. Em As Crônicas de Lúcifer, conhecemos ou relembramos alguns personagens que marcam o exército de demônios, como Richard, Bruno, Samuel e entre outros. Personagens esses que lhe dá certeza formar precisa de uma atenção maior, principalmente por terem assuntos para serem tratados com Lúcifer. As Crônicas de Lúcifer, ela reúne alguns contos instigantes sobre Lúcifer e seus ideais. Esta obra é composta por 6 contos que navegam entre as tenebrosas aventuras de Lúcifer e seu exército do inferno. Apesar de existirem diversos outros livros explorando o demônio, nas crônicas acompanharemos um demônio com suas peculiaridades, um pouco divergente da ficção, consequentemente se aproximando muito das personalidades dos seres humanos. As crônicas encontradas nestes títulos se destacam por trazer assuntos importantes, muitas das vezes necessários, diante da atual e passada sociedade. Silvana Camelo foi responsável e criativa o suficiente ao incluir feminicídio, escravidão e entre outras temáticas dentro da história, muitas das vezes remetendo
esses problemas como pecado social e individual. Os personagens são bem construídos e forma que eles são colocados em situações complicadas traz emoções para os leitores. Inclusive, o segundo conto é um dos mais instigantes e impactantes, talvez por ser o maior e mais explorado. Cada protagonista tem uma mensagem muito forte no desfecho de todas as crônicas, o que reforça muito o fato da autora ter criado histórias potencialmente relevantes, de forma inteligente e aprendendo o seu conhecimento pela biologia, enriquecendo muito o contexto das histórias. A autora mantém o mesmo ritmo da escrita. Ela consegue desenvolver uma curiosidade aos leitores com a criação dos contos. E é verdade, principalmente por usar um vocabulário adequado à realidade diante da época em que a crônica está sendo narrada. Por ser um trabalho independente, acredito que Silvana precisa se atender a alguns detalhes importantes na construção dessa edição, principalmente em questão de revisão, pois em alguns contos existem erros de digitação e palavras repetidas com frequência. Por outro lado, o trabalho da capa realizado por Mirella Santana é incrível. Ela soube desenvolver uma arte muito admirada visualmente, inclusive se atentando no detalhe e fazendo jus ao título, As Crônicas de Lúcifer, escrito por Silvana Camelo. Não é um livro que reúne guerra entre anjos e demônios, nada disso, muito pelo contrário. É uma obra que relata personalidades podres de personagens ficcionais, refletindo em muitas pessoas reais, explorando assuntos importantes e outros necessários. As crônicas encontradas nesses títulos acabam marcando a experiência do leitor, sendo uma obra original e profunda dentro do mercado editorial. E é verdade. Pois bem, se vocês gostaram da resenha, deixe seu like, não esqueça de ativar o sininho, se inscrevam no canal e até a próxima. Tchauzinho!